Que ótimo. O Meeting tem a contagem do tempo, né? Eu acho que ele começa a contar agora, os 45 minutos dele, mas se cair antes, aí eu só te peço que aguarde para baixar o vídeo, e aí eu ligo de novo, lhe dou o link de novo para a gente continuar, certo? Tá. Então, sobre sua primeira pergunta, sobre o aprendizado, o significado, né? O que é a lição a ser aprendida, a lição sobre esse termo. Então, a gente vai ter o que há, sai a carta do mundo, que é uma carta que fala de síntese. É uma carta que fala de, de fechamento de tudo que tinha, assim, que tinha de ser aprendido, que tinha de ser alcançado e desenvolvido em competências, habilidades, aprendizados. É como se fosse assim, tudo que era para ser absorvido desse processo, ele foi feito. E ele chegou a um fim natural para que você vá para um próximo nível. Essa carta fala de ela em alguns tarôs a cobra, né, engolindo o próprio rabo. Ó, E não sabia. em alguns, nos Curioso. tarôs mais clássicos, ela é assim. Aqui a gente tem essa mulher representando o mundo, né, esse ciclo e os quatro elementos. Então, fala desse novo. Chegou a hora de você ir para um nível além. Está na hora de você ir para um nível a mais, sobre relacionamentos ou sobre os seus sentimentos, a forma que você vê os seus sentimentos, enfim. A gente vai desdobrar as outras cartas e vamos construindo o quebra-cabeça. Nesse primeiro momento, a gente fica com essa ideia. Terminou porque, de fato, era a hora de terminar para que você possa ir além em relação ao amor, em relação à relação, em relação ao sentimento, e você encontrar algo, sabe, um degrau a mais, se você subir para Uhum. um próximo nível, tá na hora de você ir além com relação a isso. E aí o que falta, né, sai aí a carta da, da morte, no sentido de transformação, de movimento, de dar mudança. É como se casa com essa outra carta. É como se fosse assim, você estava, tipo, estagnada, estava acomodada, estava, talvez, nesse lugar de conforto, né? E isso me impedia de ir para o próximo nível. Então, estava na hora, estava faltando fechar esse ciclo. A morte, nesse sentido, ela pode significar isso também. Faltando fechar esse ciclo, acabou. Na hora de deixar ir e morrer o que precisar ir, morrer, o que aí é bem Plutão, né? O que já estagnou, o que não te faz crescer, evoluir e deixar aí para que esse novo possa vir e você movimente, mude, se dê à sua vida, né? Nesse caso, nos relacionamentos, esse movimento. Tanto que aí o conselho do tarô sai a carta do louco, que é, sim, uma carta que fala de se apaixonar de novo, se abrir por novo, para novos projetos ou novos amores, novas paixões, para se lançar em algo novo com otimismo, com felicidade, com paixão, com aquela alegria de coisas novas que começam e que você está muito empolgada com o que começa, né? Tendo cautela aí com a cautela e a prudência de quem já tem na bagagem essa experiência do mundo, de quem já Uhum. viveu, já amadureceu, já sabe de tudo que um relacionamento tem e falta, os prós, os contras, o que é que precisa levar nessa malinha de bagagem do louco, nessa sacolinha que ele simplesmente põe nas costas e parte, né, como se não houvesse amanhã. Só que aí você já vem do mundo, você já vem de uma experiência de saber que não é assim, né, que na Uhum. bagagem precisa ter uma outra muda de roupa, precisa ter água, porque a água vai acabar,
que precisa ter uma parada no lugar adequado. Você já sabe nessa caminhada os cuidados que tem que ter. E aí, esse é o único pedido que a Carta do Louco tem. Assim, se jogue, vá viver é, o novo com esse entusiasmo, com esse amor. Apenas tenha prudência e cuidado, porque você pode estar desatento aos detalhes. Tenha cuidado aos detalhes, né? E aí, o resultado, vem a carta da Lua, que é uma carta que fala do nosso inconsciente. O resultado vai ser você, talvez aí, assim, conseguir organizar coisas do seu emocional, né? Enquanto resposta aí para sua pergunta, né? O grande aprendizado disso tudo foi fazer você acessar emoções profundas, sombras, medos, é, prisões, talvez, coisas que te aprisionam dentro de crenças, né, que estão lá pré-formatadas. Isso tudo é para te fazer acessar algo novo e te fazer mergulhar dentro de você mesma, de suas emoções, e entender e perceber suas emoções sobre uma outra perspectiva, né? E que pode às vezes ser desconfortável, mas ir buscar um novo e viver, e deixar o velho, é, ter que lidar com o apego e desapegar, é esse processo que é de fato como a lua. É você mergulhar lá fundo no inconsciente, nas emoções mais profundas, às vezes ter que lidar mesmo com essa, com essa, sabe, é isso, a lama, sabe, de você lidar lá com o fundo e vir desse fundo com o tesouro, né? Que é renascer, é lidar com o que tem lá dentro, remexer em tudo, rearrumar, rever, olhar para isso, né? Olhar para tudo isso e dizer, é isso, tá bem, eu tenho isso, eu preciso soltar isso, tá na hora de fechar essas portas, não quero mais isso, vou querer isso e tô livre, leve, vou comprar minha viagem agora, com tudo organizado no lugar. O resultado é esse. O resultado é você mais senhora de si, mais senhora das suas emoções. Pode ser desconfortável? Pode. Assim, quase sempre fechamentos de ciclos são dolorosos, são difíceis. Vamos tirar resultado? Nossa, que carta massa, carta linda. Olha, Cíntia, tá uma gostar muito bom para você. Ó. Ah, é? Tem coisa boa vindo por aí, Cíntia. Olha, saiu um sol, carta linda de resultado. Ou seja, você está, sim, indo muito bem nesse processo. Esse processo aí foi um processo de fechamento de ciclo, foi um processo onde você tem que mergulhar, ou esteja tendo que mergulhar fundo em você, das suas emoções, né? Mas é um processo normal, natural, de fechamento de ciclo, abertura de outro, de evolução, de crescimento, para você iniciar novos caminhos, novos amores, eu diria sim, novas paixões, momentos de alegria, de leveza, tem esse sol na frente, de empolgação, de entusiasmo, tem coisa boa para vir. Importante que isso, que você olhe essa lua, sabe? Coragem para olhar essa lua, né? Para olhar esse fundo, para olhar você, para olhar isso, as coisas que machucaram, as coisas que envergonharam, as coisas que doeram, olhar para elas de verdade e soltar. Soltar para começar a viagem de novo, como o tarô aconselha, como o louco. Só com a sacolinha nas costas, mas muita prudência, certo? Na bagagem, muita maturidade, entendeu? Ah, eu achei bem bacana. Espero que tenha feito Acho, sentido. Foi bom, eu achei sim, sim. bom. Eu também achei muito bom, porque a intuição que eu tenho é que é isso mesmo, sabe? Assim, é um momento muito duro, muito difícil, que é preciso, de fato, ter muita coragem, mas muito necessário. Hora nenhuma me vem a sensação do lamento, sabe? Eu tenho, assim, muita... A calma vem da certeza de que é algo necessário, que não podia ser mais adiado, e inevitável. Ainda que tenha esse processo que não é nada fácil, que é esse mergulho
para tocar em dores muito profundas. Isso. Você já ouviu E, falar na constelação? Constelações? então, eu falei também do mapa, mas eu também fiquei muito interessada. Por É, que que eu fiquei muito interessada? Porque eu acho mesmo, assim, tá tudo muito, para mim fica muito assim à flor da pele que o ciclo que eu termino, de alguma maneira, ele se encontra com o ciclo de meus pais, sabe? ah, e O aí óbvio quando... do óbvio, mas E tudo começa e termina neles, né? Não tem jeito, Freud estava certo, mas isso começa e termina neles, não tem pra onde ir. E quando veio a Lua, me veio isso, né? Que seria legal para você, a experiência e talvez. como que é o processo da constelação familiar? A constelação eu faço constelação individual, né? Eu faço na água, com a cabaça, eu faço numa cabaça e com as representações são chapinhas que ficam flutuando e elas se movimentam e a partir desse movimento delas na água a gente vai vindo também essa interpretação. Aí se a gente pode fazer presencial hoje, né? Eu já vou estar por aí, eu vou ter Bacana, em breve, então eu vou ter um espaço, mas mesmo que eu não tenha, eu te recebo lá em casa e a gente pode fazer uma. bacana. E são várias vezes? Não, assim, a constelação, na minha perspectiva, como eu entendi e aprendi, eu fiz minha formação lá em Portugal, com uma psicóloga que conheceu o Bert Hellinger, conheceu a equipe dele, teve esse contato, e é uma pessoa muito, muito linda. E ela sempre dizia isso, que a constelação é uma terapia breve, é uma ferramenta que você utiliza para acessar, até como um diagnóstico, né, alguns pontos, nós, né, emaranhamentos dentro de um sistema, do seu sistema. É como desatar, eles usam a ideia de desatar o nó e desemaranhar o novelo. Eu costumo dizer que eu gosto de dizer que é uma barragenzinha de um monte de pedrinhas. De quando você tira uma pedrinha, a água começa a fluir. Então, às vezes você Uhum, só precisa tirar uma pedrinha e a água flui. Às vezes é preciso tirar mais outra e outra, e à medida que você tira as pedrinhas, as águas fluem. Eu costumo às vezes fazer uma constelação com as pessoas e elas já sentem movimentos, repercussões dentro do sistema da vida que repercute. É como aquela história da pedrinha dentro d'água e faz os círculos. A constelação é isso. Você joga a pedrinha e aquilo gera vários círculos que repercutem. Então, eu não tenho assim, você tem que fazer três, quatro, cinco, não. Vamos fazer uma. Já faz uma. E aí depois você tem que ter no mínimo 15 dias para integrar aquilo, seja através de sonhos, seja através de diálogos com pessoas assim, nada a ver, que vem, puxa uma conversa que te dá um insight. Às vezes é uma tia bacana. que não fala com você há não sei quanto tempo, vem e liga para você, ele fala uma coisa que você precisava saber, que ninguém nunca tinha contado. Às vezes é um movimento que você nunca teve com alguém da família e que passa a ter. Sabe? Então a gente tem que dar um tempo aí, 15 dias, um mês, para isso ser integrado, a pessoa começar a sentir e aí perceber. Ah, eu quero fazer mais um movimento agora em relação a isso. Porque nas constelações, a questão, a demanda, ela é muito importante. Então ela tem que ter força. Uhum, Ela tem que ser clara, né? sim. Porque é ela que traz do campo a, a resposta e o reflexo no campo, que no meu caso eu trabalho com a água, que se reflete na água. Então, eu digo assim, é uma TV onde você vai abrir e não sabe o que vai passar. Você tem que estar de coração aberto, simplesmente. A depender da força do que você traz, vai ser refletida ali naquela tela, que é o espelho d'água, uma história que a gente vai, né, desenrolar, né? Então, eu trabalho com constelação assim. Não, Ah, que não, ótimo. não tenho determinação, você tem que ter duas, três, sessões. Vai dar do desenrolar da história para a própria pessoa, né?
Ótimo, então eu acho que vai ser o Depois, tarô, a constelação e depois. o depois o mapa, vai chegando tudo no seu Eu tempo. acho, porque esse momento que eu estou agora tem muito com essa, que estava embutido na pergunta, sabe? Que é assim, como fazer para não perder a chance que eu estou tendo agora, sabe? Sim, Porque sim. eu acho que eu tô diante de uma grande chance. Sim, exatamente. É importante sentir isso. É importante. Parece que sim. É, bem. Mas vamos seguir. E posso fechar essa mão, então, essa tiragem? Sim, Vamos para a sua próxima questão. a minha Né? próxima questão é, orientação. Pode ser um pedido de orientação? Pode, um conselho do tarô. Então, um conselho de como gerir essa fase de acolhimento de meus pais, sobretudo de minha mãe. Vou falar o que está faltando. Ah, não sei, né? Deixa eu ver. Bom, o que há, aí sai sim a carta dos enamorados, que é uma carta que fala sim, de oportunidades, de muitas oportunidades, fala de amor verdadeiro, de um amor sincero e de oportunidades, que vão se abrir. É o que há nesse momento, um livre-arbítrio, uma escolha feita, né, ou uma escolha a ser feita. E que há uma proteção, né, sobre essa escolha, que é uma escolha amorosa. O que falta? Olha, falta certos cuidados, vamos dizer assim, legais, talvez, burocráticos, sociais, questões que você deve estar atenta, talvez me venham essas questões, questão burocrática mesmo, não sei, o que se você está, se tem algumas, se tem pendência, se tem questões que precisem ser feitas, se tem irmãos, né, movimentos, talvez, essa coisa de mudança de endereço, mudança de banco, de documentos, das coisas estarem em ordem, estarem muito bem organizadas, ter atenção com isso, para não faltar essa parte desse, dessa transparência com as questões legais, éticas, sabe? É o que fala aqui que talvez esteja faltando, talvez esteja muito no emocional, né? E esteja esquecendo essa parte do racional, do prático, né? Do que a sociedade exige do ponto de vista é, legal mesmo, moral ou organizacional. Vamos ver É, com o é, com, conceito. sim, O conselho vem a carta do eremita, que fala assim, sim, é um processo que você talvez às vezes se sinta só, né, nessa organização, mas que te conduz a acessar a sua luz interior, sua sabedoria própria, a todas as suas ferramentas e a perceber e enxergar outras tantas que você carrega, que você tem, para lidar com essa situação. Então, vai ser preciso de você usar, assim, essa racionalidade, usar essa maturidade,
esse lado mais sábio para lidar com isso. É, você queria falar alguma coisa É antes? porque eu fiquei pensando assim, o meu pai, ele teve um diagnóstico de Alzheimer, mas depois a gente está achando que não é exatamente Alzheimer, é uma demência em função do alcoolismo dele. E a gente ainda não interditou, mas eu estou achando que vai ser necessário. Então, parece mais fácil não interditar, só que ele já não tem capacidade de administrar as coisas dele. E aí a minha mãe está fazendo o jeitinho, porque para ela é mais fácil, assim, porque ela estava muito só, mas que eu acho que agora eu acho que eu vou precisar dedicar um tempo a arrumar a situação burocrática, porque esse jeitinho pode dar muita confusão. É a carta É, que sai agora. É a carta da torre, que é essa carta dessa conclusão. Essa carta fala justamente de que os resultados podem ser mesmo de, sabe, quando as coisas desmoronam e parece que a casa caiu, e que você tem que começar do zero, e que a coisa bagunçou, desorganizou totalmente, que você ficou sem chão. Então, o tarot te aconselha a usar disso, de sabedoria, de uma certa frieza, distanciamento, que é se distanciar às vezes, do emocional e usar a racionalidade, a praticidade, ser bem decisiva às vezes, talvez dura, e por isso parecer fria, né, e distante, para você usar dessa racionalidade, das regras da lei, da burocracia, para que na hora que as coisas desorganizarem, né? Na hora que a coisa bagunçar, você está com tudo em ordem. E talvez essa seja a carta da escolha, a escolha ser feita. E aí vem como resultado justamente a carta da temperança, a carta da síntese. É um momento de como você lidar com sua mãe com paciência, usando de tempo e paciência e ponderação, mas sem perder de vista esses cuidados, essa retidão, sabe? Às vezes até essa frieza. Vai ser necessário você acessar isso, porque a coisa tende a complicar mesmo. E aí, quando complicar lá na frente, se você não tivesse organizado antes, você vai estar no caos, entende? sim, É sobre isso. E aí você ter calma, paciência para lidar com as coisas, temperança, sabe? Vai te exigir, mano. Vai te exigir isso, vai te exigir paciência, vai te exigir essa racionalidade, essa calma, a sabedoria para olhar a situação e dizer, tudo bem, vamos por aqui. Vamos deixar passar, que deixe passar, passa também.